temos a aula de matemática e de ciências. Pega o caderno de matemática e vamos fazer o nosso cabeçalho. Então, hoje é dia 13 de setembro, então vamos lá. Rio Negro, 13 de setembro de 2021. Aqui eu já coloquei a data resumida, 13 de setembro de 2021. E o que é a aula de hoje? Operações inversas. Então, faço o cabeçalho, copio o tema da aula de hoje e não se esqueçam de representar com material dourado. Olha, a professora já representou o número 13 aqui. Se você observar o número 13, na unidade nós temos o 3, por isso que eu representei com 3 cubinhos, né? 3 cubinhos de unidades, aquele cubinho amarelinho que a gente usa. Na dezena, temos uma dezena, então é uma barrinha, tá? Então formou o número 13, 13 de setembro, que é o 9º mês do ano de 2021. No número 2021, esse algarismo 1 aqui está na ordem da unidade, então ele representa uma unidade, por isso um cubinho só. O algarismo 2, esse é o algarismo 2, olhem que temos 2 algarismos 2, cada um com um valor, tá? O valor dele é 2 o quê? 2 dezenas, porque ele está na ordem da dezena. Então eu fiz 2 barrinhas dessa aqui, ó, que tem 10, né? Cada um. Então, 10 mais 10. Então, 20, formou 20. Então, o valor desse número, desse algarismo 2 no número dos 2021 é 20, né? Na centena não temos nada. Na unidade de milhar nós temos duas. Duas o quê? Unidades de milhar. 2 unidades de milhar. Aqui nós temos 1000, aqui mais 1000. 2000 é 21. Então vejam aqui, crianças, que eu trouxe para vocês um material dourado para a gente relembrar, tá? Então vejam, aqui eu tenho os cubinhos. Deixa eu pegar. Eita, já derrubei. Então aqui eu tenho os cubinhos que representam unidades, tá? Então, deixa eu pegar uma placa, não, vou pôr na mão mesmo. Aqui, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e poderia continuar contando. A dezena nós representamos com a barrinha, lembram? Ó, a barrinha. A barrinha tem 10 desses cubinhos aqui. Vamos tentar pôr aqui, que vocês sabem que a professora desastrada derruba tudo. Mas se eu conseguir colocar aqui, cada barrinha dessa cabem 10 cubinhos. Ou seja, cada dezena tem 10 unidades dentro dela. Olha. Vamos lá. Vamos lá, tá dando. Mas na hora que eu erguer eu vou derrubar, provavelmente. Vamos lá. Olha lá, vamos ver. Veja, em uma barrinha, uma dezena, cabem 10 unidades, porque tem 10 unidades. Por que a professora colocou? Para vocês perceberem que tem 10 aqui dentro da dezena. Então, uma dezena é 10 unidades, certo? Então, nós temos as dezenas. Aqui eu tenho algumas que eu trouxe na minha mão aqui. Algumas dezenas. Vamos contar quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dezenas. Se cada dezena tem 10 unidades, qual o valor dessa dezena? Quanto que tem aqui? 10. Então, 10. Nessa também tem 10. Então, 10 mais 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aqui eu contei de 10 em 10, certo? Essa aqui é a placa da centena. A gente tem aqui colorido. Lá na escola, geralmente é dessa cor que vocês têm lá, tá? Mas aqui nós temos esse colorido para dar um destaque, né? Para que você consiga enxergar a diferença. Quantas unidades tem dentro de uma centena, uma placa de centena? Centena. Lembra qual o número? 100. Isso. Então, aqui cabem quantas barrinhas dentro? Vamos lembrar, ó.
Vou pôr aqui de volta para não errar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, opa, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, vou erguer com cuidado, porque, né? Eles são de plástico, então é liso. Então vejam aqui, ó. Dentro de uma centena cabem 10 dezenas. E as dezenas eram quantas? 10 dezenas, quanto que representa? 100 unidades. Então, dentro de uma centena tem 100 unidades e tem 10 dezenas. Deixa eu segurar assim. Olha, tem 10 dezenas. Veja. Eita, caiu. Agora, uma centena, quanto que tem? 100, certo? Agora eu vou mostrar um outro cubo. Olha esse aqui. Esse é o cubo da unidade de milhar. Desse aqui, ó. Que a professora sempre mostra, ó, 2 unidades de milhar na data de hoje. Então, eu não tenho 2 azuis, eu tenho só um azul e um creminho assim, de madeira. Então, vejam, para representar o ano, nós temos aqui, ó, 2 cubos, porque é 2 unidades de milhar. Não tem desenho de 2 unidades de milhar? Então, lá, ó, 2 unidades de milhar. Aqui tem uma unidade de milhar. O que significa isso, professora? Significa que tem 1000. 1000 aqui. Sério? Isso, cabe 1000 aqui. 1000. Vamos ver em centena como é que vai ser? Quantas centenas cabem dentro de 1000? Então vamos lá. Ó, vou colocar do ladinho pra gente perceber. Então vou pôr aqui, ó. 1 centena, 2 centenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cabe mais uma, ó, 10. 10 centenas. Então, uma unidade de milhar tem 10 centenas. Mais uma centena tem 100, não tem? Então, vamos contar, ó. 100, de 100 em 100. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. É a mesma coisa. Então, 10 centenas tem 1000. Uma unidade de milhar tem 1000. Só que dentro de uma unidade de milhar nós temos 10 centenas, certo? Ó, e 2 unidades de milhar? 100 centenas, 10 centenas mais 10 centenas, 20 centenas. Então aqui tem 1000, 2000. Vamos montar o número, ó, o ano desse que nós estamos? Vamos lá, ó. 2 na unidade de milhar, 2 unidades de milhar, 2000. Na centena não tenho nada, por quê? Porque olha lá, ó, não tem nada. Então vamos para a dezena. Na dezena nós temos 2, ó, vou montar aqui. 2. E na unidade eu tenho uma. Vou colocar aqui na minha mão para que a gente consiga perceber. Ó, então formou o número 2021. Compreenderam? É isso que a gente desenha, para que você consiga entender o que a professora desenha tanto. Para você lembrar, quem ainda não entendeu, agora entendeu, né? Então é isso que a gente desenha tanto. Então nós representamos sempre com material dourado. Então vamos continuar agora para a nossa aula, que é operações inversas. Então, crianças, vocês lembram que a professora conversou com vocês e falou que a adição e a subtração são operações inversas? Vocês lembram? Será que só adição e a subtração é operação inversa? Não, vamos descobrir o que mais são. A multiplicação e a divisão também são operações inversas. Então, nós vamos ler esse probleminha, tá? E a gente vai resolvendo ele e você vai entendendo como assim é o inverso. Então, vamos lá, leiam lá comigo, lá no slide. A mãe de Joãozinho comprou 8 garrafas de leite e pediu para ele guardá-las no armário que é dividida em 2. Então, ele dividiu 8 garrafas, né, por 2 partes do armário e descobriu que podia colocar 4 garrafas em cada parte. Então, vejam aqui no slide que nós temos ali as garrafas já divididas, certo? Ele tinha 8 e ele colocou 4 numa parte,
4 na outra. Então, 8 dividido em duas partes é 4 garrafas para cada parte. Olha lá no slide, veja aqui, ó. Ele tinha 8 garrafas no total. E tinha um armário com uma divisão aqui, ó. Então, são duas partes de armário. Então, ele colocou uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma desse lado e a outra desse lado. Ficou 4 cada um. Então, vejam que ele montou 8 dividiu em 2. Ficou 4. Então, 8 dividido por 2 é 4. Compreenderam? Vamos fazer aqui com um desenho. Então, veja aqui no quadro. Vamos lá. Vamos fazer 8 bolinhas. Porque eu não vou conseguir desenhar essas garrafas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos imaginar que temos aqui o armário. Tá bom? E eu dividi as 8 em dois espaços do armário. Então, tem 2 espaços. Então, essa vem aqui, 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 essa aqui e essa aqui. Ó, esse armário ficou com 4 e esse ficou com 4. Então, eu tinha 8 e dividi por 4. Dividi por 2. 8, dividir por 2 e vai ficar quanto em cada lado? Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, ficou 4. 8 dividido por 2 é 4. Certo? Vamos continuar aqui. Vou deixar aqui. Vamos continuar com um outro textinho. Então, leiam lá comigo. Mais tarde, a mãe do Joãozinho pediu à irmã dele para guardar as garrafas em uma caixa dividida em 4 partes, onde cada parte cabem 2 garrafas. No fim, ela multiplicou as linhas com as colunas da caixa para ver quantas garrafas cabiam nela. Então, vamos fazer aqui com o desenho. Deixa eu apagar aqui. Apaguei o cedilha, vamos arrumar. Então, vejam, ela pediu para dividir as 8 garrafas, que eu tô fazendo bolinhas, 4, 5, 6, 7, 8, para dividir em uma caixa. E a caixa, ela era dividida em 4 partes. Sabe aquelas caixas de garrafa que é dividida para não quebrar as garrafas? Então vamos fazer uma caixa divididas em quantas partes? 4. 1, 2, ó, 1, 2, 3, 4. Dá para deixar 2 garrafas juntas. Vamos deixar mais estreita essa minha caixa? Aí, vamos lá. Ó, então, o que a mãe do Joãozinho pediu para a irmã dele fazer? Tirar lá da prateleira aquelas garrafas e colocar em caixas. Talvez ela ia entregar para alguém, não sei. Então, o que ela fez? Ela colocou essa aqui, que eu vou riscar, aqui. E essa, a menina colocou aqui. Essa aqui, essa aqui. Então, ele queria que colocasse de cada 2 garrafas em uma parte, né? 2 nessa, 2 nessa, 2 nessa. Então, vamos lá. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Imagine que isso é o fundo da garrafa, né? Porque não combina com uma garrafa, essas bolinhas, mas tudo bem. Então, vejam, ela dividiu 8 em 4 partes, de 2 em 2, ó. 8, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então, ela dividiu as 8 em 2 garrafas cada parte, tá? Então, vejam lá. E ela descobriu, no fim, a menina, ela multiplicou. Ela multiplicou as linhas. Aqui a linha e aqui são as colunas. Então, vejam, linha e coluna. Então, como que ela fez? Então, ela multiplicou as linhas, ó. 4, uma linha, 2, 3, 4. 4. Então, ela multiplicou por 2 em cada linha. 2, 2, 2, 2. 4 vezes 2 vai dar quanto, criança? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó.
Uma, duas, três, 4 vezes 2. Não tem duas aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui? Então, ó, 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2, 4 vezes 2. Deu 8. Então, 8 dividido por 2 é 4. E 4 vezes 2 é 8. Compreenderam? Olha aqui, ó. 4 vezes 2 não é 8? É, 4 vezes 2 é 8. Olha como é o inverso. Vocês conseguiram perceber que é o inverso? 4 vezes 2 é 8 e 8 dividido por 2 é 4. Se fosse 8 dividido por 4, ia dar 2 também. Querem ver? Vamos ver aqui com os nossos palitos. Vamos ver aqui, deixa eu só tirar esse aqui, para não atrapalhar. Então vejam lá, eu tenho 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ali nós dividimos por 2, vamos dividir por 4. Então, ó, 1 nessa parte, que não vai aparecer para você, vou por aqui. 1 nessa parte. 1 nessa parte, que também não vai aparecer. Vamos por aqui. Agora acho que aparece. Vamos lá. 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui. 4 partes. 1, 2, 3, 4. Mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. Cada parte ficou com 2. Então, 8 dividido em 1, 2, 3, 4 partes é 2. Compreenderam? Então, 8 dividido por 2 é 4 e 8 dividido por 4 é 2. Então, 8 dividido por 4 é 2. Mesmo assim, ainda é inverso, tá? Eu poderia fazer diferente, mas olha como é interessante. 8 dividido por 2 é 4 e 8 dividido por 4 é 2. Mas o que a gente está buscando aqui é que você perceba que esse é o inverso desse. Compreenderam? Então, na divisão, na multiplicação, a gente tem sempre operações inversas. Você sempre pode fazer a operação inversa. Quando você está fazendo divisão, você vai aprender daqui a pouquinho que a gente vai usar a tabuada. Vamos usar a multiplicação para fazer divisão. Vocês vão ver. Eu ainda vou ensinar. Mas vamos passar. Eu quero que você só entenda o conceito. Entenda que a divisão e a multiplicação são operações inversas. Assim como adição e subtração, tá? Multiplicação e divisão. Então vejam ali, ó o resultado. 8 dividido por 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Olha o que a professora fez aqui. Estão vendo lá no slide? Então, o Joãozinho fez a divisão, 8 dividido por 2, que deu 4. E a menina, a irmã dele, fez a multiplicação. 4 vezes 2 deu 8. Por isso, a multiplicação e divisão são operações inversas. A gente sempre está fazendo operação inversa. Então, vamos continuar. Agora, você tem atividades lá na apostila para fazer. Tem no livro também, na página 156 até a 157. Mas vamos olhar aqui a da apostila. Então, vejam ali. A professora trouxe algumas para vocês. Deixa eu apagar para explicar. Vejam, a primeira lá, nós temos, vou copiar aqui, 2 vezes 2, que deu quanto? 4. E nós temos 4. Gente, na hora de fazer a digitação, a gente não consegue colocar o tracinho aqui. Então, ele fica assim, ó. Mas é a mesma coisa, tá bom? O que você vê aqui é dividido, tá? Se você quiser, você pode fazer o tracinho aqui no meio. A prof vai deixar 6 só para não confundir. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2. Não é o inverso? É, ó. 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Olha, perceberam o inverso? Ó, eu pego o resultado, faço o inverso aqui, ó. 4 vezes 2, que vai dar igual a 2. 4 dividido por 2, que vai dar igual a 2, porque aqui é multiplicação, então nós vamos voltar com a divisão. Deixa eu fazer embaixo, que acho que é mais fácil você compreender. Ó, 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu vou voltar para cá e vou usar o contrário da multiplicação, que é a divisão, ó. Vamos voltar o 4 lá no começo, olha lá.
fazer uma flechinha para você entender. Repito esse aqui. E o resultado vem aqui. Compreenderam? Ó, só voltar. Esse vem aqui, esse repito e esse é o resultado. Então, deixa eu fazer melhor. Olha lá. Vamos lá, explicando de novo. 2 vezes 2, 4. Então, 4 dividido por 2, o resultado é 2. Ó, 4 dividido por 2, o resultado é 2. Certo? Você tem outras ali para fazer. 4 vezes 5, por exemplo. Deixa eu apagar. Olha lá, ó. 4 vezes 5. Olha na tua tabuada. Quanto que é 4 vezes 5? Ah, professora, 4 vezes 5 é quanto? 20. Beleza, agora olha lá do lado, o que começa? 20 dividido por quanto que diz lá? 5 igual 4. Então, você só vai colocar esse aqui dessa vez. E nas outras você vai descobrindo, certo? Então, façam essas, não é difícil, é bem fácil. Só se concentrar. Agora, nós vamos resolver multiplicações. A professora vai mostrar para vocês novamente como faz a multiplicação, porque às vezes você pode não ter entendido ainda, tá bom? Então, vejam lá, vou fazer a primeira, que é a mais fácil, as outras você faz, tá bom? Então, vamos lá. 2 vezes 25, que vocês têm lá. 25 aqui, vezes 2, aqui nós temos unidade. Deixa eu descer um pouquinho mais. Vou fazer mais aqui. Unidade, dezena. 25 vezes 2. Ou melhor, 2 vezes o 25. Então, vamos fazer essa para que você consiga fazer as outras, vai que você não lembra. Pega a tabuada do 2 e vai olhar lá. 2 vezes 5, quanto que é? Ou você calcula. 2 vezes 5 é 5 mais 5. Não é 2 vezes 5? Quanto que é 5 mais 5? 10. Opa, então 2 vezes 5 é 10. Ou faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí não precisa, né? É só somar, tá? Então, 2 vezes 5 é 10. Eu coloco 0 aqui na ordem da unidade. E 10 aqui não é dezena? E aqui não é unidade? Então, o 1 vai lá na dezena, ó. Lá no lugar de. Coloco aqui perto do 2, certo? 2 vezes 5, 10, ó. 10. Agora, eu vou fazer 2 vezes o 2. Então, vamos apagar aqui. 2 vezes o 2. Então, é 1 vezes 2, mais 1 vezes 2. Não é? Ou assim, 2, 2. Não tem 2 aqui, 2 aqui? Não tem 2 aqui, 2 aqui? Então, é só somar. 2 mais 2 é 4, mas 4 dezenas. É 2 dezenas, 4 dezenas. Mas tem mais uma dezena que você colocou lá. Então, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, formou 50. Nunca se esqueça de somar aqui. Primeiro você multiplica, depois soma o que está lá em cima. Tá bom? Então, vamos fazer. Lembraram como que faz? Então, tá. Então, você vai fazendo tranquilo aí. Então, ali na número 3, você tem assim. Pinte o resultado das operações da mesma cor da operação. Por exemplo, 5 vezes 3. Quanto que é 5 vezes 3? Você tem a tabuada para olhar, ou você pode fazer 5 vezes 3, que é 3 mais 3, mais 3, mais 3, 5 vezes, né? Vai ter 1, 2, 3, 4, ainda falta 1. 3, ó. Peguei 3 palitos uma vez. Deixa eu usar meu cubo aqui. 3 palitos uma vez, 3 palitos outra vez, 3 palitos terceira vez, 3, 4 vezes 3 palitos, 5 vezes 3 palitos. Daí eu vou somar quanto que dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deu 15, que a prof derrubou aqui, mas deu 15. Então, 5 vezes 3 é quanto? 15. Então, você vai pintar
O 5, por exemplo, 5 vezes 3, pode pintar de verde. Verde. E lá onde está o resultado 15, você pinta o quadrinho de verde. Só que não faça muito forte para não apagar o número, tá? Faça fraquinho. Escolhe uma cor. Aí você vai lá no 6 vezes 8. Eu vou pintar de azul. Tá? Azul. Você escolhe. Tô dizendo que eu quero azul, mas você que escolhe. 6 vezes 8. Pinta de azul. Aí você vai procurar lá embaixo. 6 vezes 8 é 2? É 56? É 18? É 15? É 48? Ou é 3? Coloca ali. Ah, mas não se esqueça, pinta da mesma cor. Aí você tem 4 dividido por 2. Criança, pegue 4 palitos e divida por 2. 2, quanto que vai dar? 4 dividido por 2. Ó, um grupo, outro grupo. Um grupo, outro grupo. Quanto que deu? 4 dividido por 2. Ah, já sabe, né, a resposta. Pinta da mesma cor. Então, quando tem aqueles 2 pontinhos, é divididos, tá? Não se esqueça. Na 4 é assim, ó, coloque os resultados acima em ordem crescente. Qual o resultado? O 2, o 56, o 18, o 15, o 48 e o 3. Você vai colocar em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, do valor menor para o valor maior. Crescendo, vai aumentar. Então, crianças, a questão 5, observem lá que teve um problema na hora de digitar. Então, são todos 68. Se ignora essa, vai para 6, tá? Então, vamos para 6. Não faz assim. 6. Qual o valor posicional dos algarismos em destaque nos números abaixo? Olhem lá na letra A, 523. Qual é o número que está em destaque? O 3. Então, você vai ver qual o valor que o 3 tem nesse número. Olhe lá na apostila de vocês, que eu acredito que não está destacado. Então, você vai destacar. Pinta lá com uma corzinha embaixo, para você saber que é o 3. Na B, 522. Qual é o algarismo que está? É o algarismo 2 no meio ali do número. O número 2, o segundo número 2, 522. Destaque lá. C. Então, você vai ver qual o valor daquele algarismo. C. 682. O número 6 é que está, o algarismo 6 é que está em destaque. Então, quanto que vale o 6? Na D, 726. É o algarismo 2 que está em destaque. Pinte lá, se não tiver destacado para vocês, e vejam quanto que vale cada número desse. Na número 7, você vai resolver as adições e subtrações. Esse você já sabe. Resolve adição, resolve subtração, tá? Volta lá na número 5, você lembra, na número 6, você lembra como é que você faz o valor? É a mesma coisa aqui, ó. Quanto que vale o algarismo 2 na ordem da dezena? 20. Então, você vai olhar lá, tá? Então, quanto que vale cada um, tá bom? E vamos ver a próxima, a 8ª. Aqui nós vamos resolver as operações inversas, que são adição e subtração. A gente já fez bastante, certo, crianças? Então, como que você vai fazer? Eu vou fazer uma aqui, e aí você faz da mesma forma lá na tua apostila. Vou fazer uma aqui no 4 e você faz outra. Então, vamos lá. Por exemplo, 18 menos 2. Eu tô inventando uma aqui. 18 menos 2. 8 menos 2, 6. 1 menos nada, 1. Beleza? Agora eu vou fazer a operação inversa. Então, o resultado, né, da nossa subtração aqui, nós vamos colocar lá em cima. Olha lá, ó. Tem uma flechinha no teu aí. Então, eu vou colocar aqui. 16. O segundo termo, você repete, ó. O segundo é o 2. Então, repito. O sinal era menos, agora vai ser mais. Entenderam? Ó, então, é a operação inversa. O resultado da subtração eu levo lá em cima. O segundo termo eu repito. O sinal eu altero de menos para mais. E agora eu vou fazer 6 mais 2. Opa, ficou feio, né? 6 mais 2, 8. 1 mais nada, 1. Não deu o mesmo resultado? Deu. Você vai fazer com as outras assim, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo.
Façam lá as 3 que tem na apostila. E é isso, crianças. Agora nós vamos para a nossa aula de ciências. Então, crianças, em ciências, nós vamos trabalhar com animais vertebrados e invertebrados. E a gente vai ver o que é isso. O que é um animal vertebrado, o que é um animal invertebrado. Você tem atividade no livro, da página 100 a 103, leia os textos e tem também na apostila. Então, vamos lá. Então, como que nós nos movimentamos? Olha aqui, nós temos um casal. Veja aqui, 2 pessoas se movimentando. Como que nós nos movimentamos? Então, nós nos movimentamos por meio dos nossos músculos, que são contráteis e elásticos. Olha aqui, ó. Aqui nós temos o nosso esqueleto, percebendo? É o esqueleto do ser humano, todos nós somos assim. Por cima do esqueleto, nós temos os músculos, olhem aqui, ó. E depois vem a pele e como a gente se vê, certo? Então, se a gente voltar aqui, olha aqui, ó. A gente não percebe o esqueleto, os músculos, não é? Porque temos a pele, o cabelo, os pelinhos, tudo do corpo depois. Mas por baixo nós temos o esqueleto. E por cima do esqueleto temos os músculos. É os músculos que se contraem e são elásticos. E por isso eles permitem que a gente se movimente. Olha, nós temos aqui a coluna vertebral. Vocês conseguem perceber o crânio do ser humano? Aqui, ó. E aqui a coluna vertebral. Estão percebendo a coluna vertebral? Então, cada pedacinho desse aqui é uma vértebra, ó. Vértebra. Aqui nós temos uma estrutura flexível dentro das vértebras, que é 1, 2, 3 vértebras estão aparecendo. Entre elas tem uma estrutura flexível que faz com que a vértebra possa se movimentar, apertar mais, soltar. Então, entre as vértebras existem partes flexíveis que permitem que a coluna vertebral execute movimentos. Então, quando você se abaixa, ele pressiona aqui. Quando você se estica, ele relaxa. Né? Se você for para trás, né, virar a cabeça aqui para trás, ele vai pressionar esse lado da vértebra. Entendem? É bem interessante, todos nós somos assim. E aqui nós temos animais vertebrados, olhem aqui, ó. O que a gente percebe? Vértebras, ossos, não é? Então, ser vertebrado é ter vértebra, é ter ossos. Agora vejam que nós temos animais invertebrados. Olha esse símbolo aqui. Significa que não tem osso. Como assim, professora? Então, vocês vão assistir 2 videozinhos que vão explicar um pouco sobre os animais vertebrados e invertebrados. Então, assistam comigo agora. O que você está fazendo, Tiago? Não ria de mim, mas eu estou olhando os insetos. Eu estive lendo umas coisas na escola e fiquei com algumas dúvidas. Eu fiquei com dúvida olhando para a minhoca. A professora falou pra gente que graças ao esqueleto e aos nossos músculos, a gente pode se mexer. Mas a minhoca não tem esqueleto e mesmo assim se mexe. Acho que você não escutou nada do que a professora disse. O que é isso, professora? É o esqueleto humano. O esqueleto é a parte dura do nosso corpo. O esqueleto serve de proteção e de ponto de apoio para que os nossos músculos possam mover o corpo quando fizerem força. Mas os esqueletos são todos iguais? Que tipos são esses? Alguns esqueletos estão por dentro e outros estão por fora. O esqueleto interno ou endoesqueleto é próprio dos vertebrados, como nós. É formado por ossos internos. E o outro tipo, qual é? O outro tipo de esqueleto é o exoesqueleto. Chama-se assim porque essa parte dura está localizada fora do corpo do animal. Eu não consigo imaginar um animal assim. Os insetos, por exemplo, possuem um esqueleto duro que envolve seu corpo. Isto é um exemplo de exoesqueleto. E como funciona essa história de que, graças ao esqueleto, a gente pode se mexer? Para entender isso, é importante saber que o esqueleto tem partes que são articuladas entre si.
E, entre essas partes, existem músculos que nos dão a força necessária para que possamos nos locomover. Todos os animais se movem assim? Alguns, como a minhoca, não possuem estruturas duras como os ossos, e seus movimentos são diferentes. Mas eu não estou entendendo. Como é que podem se mexer então? Elas podem se mexer graças aos seus músculos, à água que tem no seu interior e a pequenas agulhas que servem para que possam se firmar no chão. Agora estou entendendo como é que as minhocas fazem para se locomover. Imagine que você tem uma mangueira fechada nos dois lados com a água dentro. Se você apertar de um lado, a água vai para o outro lado, fazendo com que essa parte fique estufada. Ah, é claro! Então as agulhas que estão na parte da frente se prendem à terra que tem ao seu redor. E ao retrair a parte de trás do seu corpo, a minhoca avança. Isso mesmo! Agora vamos procurar uma minhoca para observar? Que tal? Nath, quantas dúvidas nós tivemos nessa aula. Que difícil! Vamos por partes. Então, vertebrados são os que têm esqueleto e invertebrados os que não têm? Não, veja que a palavra vertebrado vem de vértebra. E o que é que isso tem a ver? Que os vertebrados são os que têm vértebras, isto é, uma coluna vertebral interna. Então, os vertebrados são os que têm endoesqueleto. Dentro dos que não têm vértebras, isto é, dos invertebrados, existem animais com um esqueleto duro e outros sem esqueleto duro. Bom, as formigas como estas são exemplos de animais invertebrados com esqueleto duro. E que exemplos existem de animais invertebrados sem esqueleto duro? As minhocas, os polvos, as babosas, as anêmonas. O quê? As anêmonas são uns animais que vivem na água e que têm o corpo cilíndrico e uns tentáculos em cima. Nossa, que esquisita que é! Ainda não entendo uma coisa. Se o esqueleto serve para que nós possamos nos locomover, os animais que não têm esqueleto duro não poderiam se locomover. No entanto, é que esses animais têm outro tipo de esqueleto. Usam a água que está dentro do seu corpo como um esqueleto hidrostático. Esqueleto Hidrostático. Hidro quer dizer água. Eles usam a água que o interior dos seus corpos forma. Mas com a água fazem força para se mexer. Não, fazem a força com os músculos. Eles não têm esqueleto, mas sim músculos. Continuo sem entender como é que um animal que não tem esqueleto duro consegue se mexer. Por exemplo, uma anêmona, como se mexe? Quando a anêmona está querendo pescar algum alimento, ela se estira, furgando na água com os seus tentáculos. Mas se alguma coisa que possa colocar em perigo se encostar a ela, a anêmona se contrai e fica mais plana e mais larga, guardando seus tentáculos dentro do seu corpo. Bom, pense em uma bexiga que, em lugar de ter ar dentro, tivesse água. Uma bexiga com água? Tudo bem, me imagino, mas por que é parecida com uma anêmona? O que vai acontecer se você pegar as bexigas e apertar dos lados, tendo cuidado para que não estoure? Já entendi. Quando se contraem os músculos circulares, é como se apertássemos a bexiga dos lados. Então, o animal se estira. Mas quando se contraem, o animal se aplana. Bom, parece que você entendeu muito bem, Tiago. Então, crianças, viram que interessante? Então, os vertebrados é que têm vértebra, não é? Então, e nós usamos os músculos para se movimentar. Então, agora você tem atividade lá na apostila para fazer. E você, olhem ali no slide, nós temos ali um jogo da memória dos animais vertebrados e invertebrados. Você vai fazer esse jogo. Então, o que você vai fazer? Lá no anexos, lá no final da tua apostila, deixa eu ver a minha aqui, ó. No final da tua apostila, você tem esse jogo, olha lá. Percebe? Esse jogo, você vai recortar as cartinhas. Você já brincou de jogo da memória? Então, você primeiro, antes de recortar, pinte tudo. Pinte bem bonito. Da mesma cor, uma cartinha e a outra, para que não confunda na hora de brincar. Depois que você pintar, você retira essa folha daqui da apostila,
cola num papel mais durinho e depois que secar a cola, você recorta as cartinhas. Aí para brincar, você vai embaralhar, vai mostrar as cartinhas, coloca assim na mesa, não precisa ser uma do lado da outra, na verdade embaralhe bem, vire elas, as pessoas com quem você vai jogar, vai tentar gravar, né, aquelas figuras, é o jogo da memória dos vertebrados e invertebrados, né, vai tentar gravar e depois você desvira, põe tudo com figura para baixo e aí você vai brincando, né, de tirando as cartinhas. Você vira uma, depois vira outra. Se formar par, você guarda. Como você formou par, você tem direito a tirar mais uma. Vai tirando. Quando você errar, o outro tem direito de começar a virar as cartinhas. Bem legal. Além disso, deixa eu achar aqui de volta. Além dessa atividade, você tem um recorte para fazer. Também lá no final da apostila, você vai recortar essa página, tira fora, e você vai recortar na linha pontilhada as figurinhas que tem lá no final da tua apostila. Depois que você recortar, você vai organizar esses animais que são todos vertebrados em quais são os mamíferos, quais são as aves, quais são os peixes, os anfíbios e os répteis. E você vai colar. Por exemplo, desses animais ali de trás, quais que são os mamíferos? Será que é o cachorro, o passarinho, a vaca, o sapo? Qual que é mamífero? Coloca ali, cola, tá? Bem bonito. Antes de recortar, pinta também, deixa bonitinha a tua apostila. Depois dessa atividade, você tem, ó, esse aqui que você vai recortar. Daí vai colocar aqui nos grupos, olha. Mamífero, qual desses? Olha lá no final da apostila de vocês que tem esse daqui, nos anexos. O símbolo da tesoura já quer dizer que é para recortar. Então, pinta bonito, recorta bem retinho aqui, recorta tudo. E aí você vai colar nesse aqui, ó. Aqui o mamífero e o outro mamífero. Aqui uma ave e a outra ave. Vamos ver onde é que tem ave aqui. Ave e qual que é a outra ave? Procura aí, tá? Depois você tem essa atividade aqui. 2. Complete os quadrinhos com animais vertebrados e invertebrados. Então, é uma cruzadinha. Você vai completar lá. Qual desses é invertebrado? A minhoca é invertebrado ou vertebrado? Se você acha que ela é invertebrado, você vai procurar onde que dá para colocar o nome dela ali. Procura ver onde é que tem o número de letras correspondente, a mesma quantia de letra, né? De letrinha, vê ali onde é que dá certo para colocar. Se você acha que é vertebrado, põe na linha de vertebrado, tá? Então coloca ali a cruzadinha. O que é vertebrado e o que é invertebrado, desses 8 animais. Então aqui tá o jogo da memória que vocês têm lá no final da apostila para recortar. E é isso, crianças, a aula de hoje é essa, faça as atividades do livro e da apostila. Até a próxima, tchau!